Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos continuar mais uma vez falando sobre Boku no Hero, o combate de Midoriya vs Lady Nagant. Mas antes de começar o vídeo propriamente dito, eu já peço para vocês já darem aí o seu like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Então bora para o vídeo. Bom, depois do desfecho do arco de Jaku, que de certa forma terminou com uma vitória do Shigaraki e também do All For One, que por sua vez fugiu de Tartarus, eles então começam a atuar ali uma caçada ao Midoriya, roubar o One For All. E é por isso então que eles mandam uma ex-heroína, que agora é uma fugitiva de Tartarus, a Lady Nagant. O Midoriya, que ele patrulhando pela cidade, acaba sendo quase acertado por um tiro que veio em sua direção, e ele rapidamente já descobre de que ela é ali uma das subordinadas do All For One. O Midoriya então até se lembra do que o Hawks uma vez falou ali pra ele, de que ele não precisava se preocupar por hora com o All For One e também com o Shigaraki, pelo fato de que ambos ali vão estar tentando encontrar um lugar para fugir, e também que o Shigaraki ainda vai estar demorando um pouco para se recuperar. Só que isso não significa que eles não vão agir, porque simplesmente o plano deles é mandar ali alguém que não conseguiria ali tranquilamente parar o Midoriya. O plano não é matar ele, e sim capturar. Então, já temendo isso, o Hawk simplesmente já imagina quem vai lidar com o Midoriya, que é a Lady Nagant. Ela era basicamente uma ex-heroína na Comissão de Segurança Pública. Ela que era a senpai do Hawks, que depois fica ali no lugar dela. Ela que então consegue simplesmente atirar balas feitas do seu próprio cabelo e desfere elas na direção do Midoriya, que ela, estilo Homem-Aranha, começa a desviar de uns golpes, mas ele acaba perdendo a comunicação que ele tinha ali com o All Might. Só que ele já imagina de que se do nada eles perderem a comunicação, o All Might já imagina que algo de ruim aconteceu com ele. Só que o Midoriya, por hora, precisa se preocupar realmente com a Lady Nagant, que então atira ali mais uma vez na direção dele. Graças ao chicote negro, o Midoriya desvia nas últimas, só que ele vê que ela começa não só a lançar balas em direção reta, ela simplesmente manda balas curvas, e ela tá a uma distância enorme do Midoriya. E é aí então que ele também se lembra de uma entrevista que o Snipe, que é um professor da UADEU, que ele até explica sobre a individualidade dele. Os tiros dele só vão a cerca de 600 metros de distância. Só que a Lady Nagant é algo absurdo. Ela tem habilidades já insanas com armas. Fora a individualidade dela, o rifle, ela simplesmente transforma ali o braço direito dela, ali, o cotovelo dela vira uma arma, e o cabelo dela viram balas extremamente fortes, e ela tem ali um raio de distância dos tiros dela de cerca de 3 quilômetros. Então, a única forma de tentar lidar com isso é fugir. Só que o Midoriya não vai fugir. Seja bala curva, seja bala do que quer que seja, o Midoriya vai encarar de frente. E ele até tentando ali lidar com o sensor de perigo, né, para desviar das balas dela, mas ainda assim é complicado para ele. Só que a Lady Nagant começa a dar vários tiros na direção dele, o que dá a ele ali uma noção de onde ela tá. Ele já consegue se localizar por meio da direção dos tiros, então ele começa a se aproximar na direção dela. A Lady Nagant, que por sua vez está acompanhada nada mais, nada menos do que o Kai Shizaki, que para quem não lembra era o antigo líder da Shira Saikai, né, a 8 Preceitos da Morte. Ela que acaba lutando com ele mais só para levá-lo ao seu pai, uma certa promessa que eles têm, que mais à frente a gente entende o porquê.
Eles que depois de fugirem ali do Tártaros acabam se encontrando com o All For One. A Lady Nagant até fala, né, de um modo meio irônico, que ela acabava caçando ele, mas ele vai usar ela. O All For One é um vilão ali que ele é alguém extremamente manipulador e ele vê de que ela tem uma raiva muito grande da sociedade. Ela era basicamente uma vigilante, era alguém que mantinha a paz do mundo por debaixo dos panos. Ela que sustentava a paz que os heróis criavam ali por meio dos holofotes. E ela que tinha que sujar as mãos, ela que tinha que fazer o trabalho sujo pelos outros. E depois de tanto matar, depois de tanto sujar suas próprias mãos de sangue, ela simplesmente se cansou. Ela viu de que não é esse tipo de sociedade que ela quer ver. E o All For One se usa muito bem disso para conseguir manipular ela. Ele basicamente sabe bastante sobre o passado dela, então ele se usa disso para tê-la como sua subordinada e também olha ali para o Kaishizaki. O Kaishizaki que acabaria sendo apenas uma distração ali no meio da luta para ali ganhar brecha para a Lady Nagant atacar o Midori. Ela que então acaba ali aceitando ajudar o All For One. A Lady Nagant simplesmente compartilha ali uma visão bem parecida com a do All For One, então decide ajudar ele. Em troca da sua ajuda, o All For One concede a ela uma individualidade. Basicamente o Skywalker, ela agora não é só uma mera sniper, ela não vai ficar lá parada atirando no Midori. Ela simplesmente vai começar de fato caçar ele. O Midori que por sua vez começa a fazer vários movimentos aleatórios sem ir para grandes lugares para tentar impedir ali a atuação da Lady Nagant, só que ainda assim ele começa a ter dificuldades. Ela lança mais um tiro na direção dele e ele que inesperadamente para o tiro com um chute. E ele começa a estranhar, porque do nada ele tá indo numa direção, a bala era para ter vindo de outra. E ele simplesmente percebe de que ela começa a dar tiros em lugares que teoricamente ela não conseguiria. Então ele entende de que se ela é uma subordinada do All For One, ela certamente ganhou uma individualidade dele. Então enquanto ela vai lá pulando pelo céu, ela vai dando vários tiros na direção dele. Ele que percebe de que ela não quer matar ele. Ela não deu nenhum tiro mortal ali nele, então significa de que ela quer capturá-lo vivo. Então ele até se aproveita um pouco disso para ganhar tempo. Ele volta ali para o chão e utiliza a individualidade do sexto portador, a cortina de fumaça em sua potência total. A Lady Nagant que já até estranha, porque ela sabe que o poder dele, teoricamente, é o One For All. Só que ele consegue usar os chicotes negros, além de que ele, pelo visto, parece prever os ataques dela e agora uma cortina de fumaça. O sexto portador até tenta ali avisar o Midori de que se ele usar a cortina de fumaça em exagero, ele vai acabar trazendo um sério problema para si mesmo. Porque assim que ele sair da cortina de fumaça, a Lady Nagant já vai metralhar ele. Só que o plano do Midori é simplesmente ganhar tempo, ele não quer fugir. Ele simplesmente começa a também utilizar a individualidade do terceiro portador. Ele que, mesmo sabendo dos riscos, vai simplesmente fazer de tudo para pegar ali a Lady Nagant para conseguir mais informações sobre o Shigaraki e o All For One. Ele então, aprendendo a utilizar a individualidade do terceiro portador por conta própria no meio da batalha, utiliza o Fadin, que mais tarde nós vamos entender um pouco melhor como funciona essa individualidade. A Lady Nagant que então, ali por cima do Midori, começa a ver uma aura esverdeada sendo emanada e iria atirar na direção do que quer que saísse dali. Só que nós simplesmente descobrimos que são algumas partes da armadura do Midori que ele usa como uma isca. Ela que até achando, né, de que não vai conseguir enganá-la, ele vai simplesmente se esconder dentro da cortina de fumaça, mas quem disse que ele vai se esconder? Ah, se não vai, ele vai partir com
tudo na direção dela, já usando ali uma velocidade absurda para aparecer nas costas dela. Ela que então tenta aumentar a distância entre eles, porque ela é uma sniper. Mano a mano, ela certamente perderia para ele, mas o Midoriya também tem flutuado ali no Shimura, então ele consegue se locomover tal qual ela. Mas ela ainda assim quer ali continuar atirando na direção dele enquanto desfere, mas eles começam até ali, ela vai puxando o assunto com ele, porque ele não vai conseguir lutar e conversar ao mesmo tempo. Ela começaria a botar alguns assuntos um pouco filosóficos aí sobre um mundo que a Comissão de Segurança queria criar, né? Uma falsa paz sustentada por assassinos. Ela basicamente tinha que matar, no fim das contas, todo mundo. Ela quem sujava as suas mãos para que, no fim das contas, a paz fosse possível. O Midoriya que até aí só vê que ela só tá lutando contra ele por simplesmente obedecer às ordens do All For One. Ele até tenta convencer ela, dizendo de que ela entende um pouco o que ele quer fazer. Porque assim como o Midoriya, ela já foi uma heroína. Só que ela não tá aí pra papo. Ela já tá aí com uma visão bem distorcida de mundo, manipulada aí pelo All For One, e ela então mais uma vez dá um outro tiro na direção do Midoriya. O Midoriya que por causa do uso ali do chicote negro, do fadinho, do sensor de perigo, do flutuar, de uma ruma de individualidade de uma só vez está consumindo o corpo dele, mas ele ainda assim não desiste. Ela começa ali a atirar ali no Midoriya em várias direções. Ela tá disposta a matar quem quer que seja, diferente de como era no passado. Ela criava ali um mundo de mentiras, uma falsa paz. Agora ela vai matar para criar uma paz de verdade. Então ela até fala de alguns grupos de heróis que se aliavam a vilões ou grupos de terroristas que do nada sumiram. Nos relatos ali simplesmente ela fala de que foi ela que matou essas pessoas. Ela por debaixo dos panos é quem fazia o trabalho sujo, e ela até fala de que o Midoriya não consegue entender isso. Essa é a verdade que a escola não mostra, a história ali que acaba sendo manipulada, de que ela mesma diz de que eles, os alunos, nunca foram ensinados na escola a culpa que eles irão sentir quando matarem alguém. E é algo interessante porque, por exemplo, o Endeavor. O Endeavor tem uma individualidade extremamente poderosa e nunca foi mostrado que, por exemplo, ele matou alguém. As chamas dele são extremamente mortais, então é algo que é bem comum. Vários heróis possam já ter matado vilões, mesmo que sem querer, mas é algo que claramente a escola não iria ensinar isso, né? São coisas que tu só aprende mesmo vivendo e é um pouco mais complicado de se lidar. Só que o Midoriya, ele não vai ali ser ali mais uma peça, mais um peão de todo esse sistema, continuar sempre nessa mesmice. O próprio Midoriya percebe de que o mundo não é exatamente só preto e branco. Existem ali várias outras cores. Ninguém é só preto e branco. Tem pessoas cinzas, por exemplo, a Lady Nuggets. Ela quer fazer o bem, mas obviamente os fins não justificam os meios. Ela que até ali lembra um pouco do seu passado, de que ela era uma heroína até que bem famosa, ela matava gente tudo, mas ainda assim era adorada, ela era idolatrada por várias criancinhas. Só que depois de quando o pessoal ali, umas criancinhas pedem ali um autógrafo dela, aperto de mão, ela simplesmente olha a mão dela toda ensanguentada. Ela vê de que tipo de herói ela se tornou, o tipo de mundo que ela queria criar acabou sendo completamente diferente do que ela tá fazendo. Ela simplesmente acaba se tornando só mais uma só do sistema. Eu não vou entrar muito em política, não é o foco, meu foco aqui é mais falar sobre o anime em si, mas é algo que muita gente acaba percebendo, muita gente reclama até, pô, meter política no meio de anime, mas é algo que tem, se o anime botou, então vamos falar.
Então, ela simplesmente acaba sendo mais uma pessoa afetada pela sociedade, pelo sistema que simplesmente impõe certas coisas, certas outras coisas, e ela simplesmente não vai ali a querer ser igual ao sistema. Ela até ali começa a se questionar sobre o trabalho dela realmente é certo, ela realmente tem o direito de escolher quem vai viver e quem vai morrer, e dizer que isso é tudo em nome da justiça. Só que ela sabe de que se ela simplesmente pedir demissão de certa forma do emprego dela é a mesma coisa que declarar sua própria morte. Só que ela já esperando isso, em vez de se deixar ser morta pelo seu patrão, ela mata ele. O Midori então até lembra aí de que os relatos não contavam exatamente quem matou o líder da Comissão de Segurança Pública, mas agora ele entende um pouco mais. A Lady Nagant era bem parecida ali com o Hawks, por exemplo. Ela era uma criança que admirava super-heróis, que queria criar um mundo em que pudesse ali ter paz e tudo, só que ela acaba só sendo manipulada pela sociedade. Ela acaba sendo só mais uma vítima e ela vê ali no mundo do All for One algo que, mesmo que tenha seus sacrifícios, não vai ser mais uma verdade falsa. Vai ser uma paz mesmo, entre aspas, claramente. A gente sabe que ela só está sendo manipulada pelo All for One, mas ainda assim ela compactua um pouco esses ideais com o All for One. O Midori que não vai deixar isso barato. Ele ainda vê ela como uma vilã, claramente. Ele está disposto a acabar com qualquer inimigo que seja, mas ao mesmo tempo ele não vai matar ela. Ele não vai se tornar que nem as pessoas que ele tanto odeia, por exemplo, o All for One. Então ele até tenta convencer ela de que ainda assim existe esperança, o mundo em que ele quer criar. Para isso ele precisaria até da ajuda dela. Só que, obviamente, primeiro tem que dar uma brecha para poder conversar tranquilamente com ela. Ele que então, utilizando o chicote negro, agarra ela para tentar paralisar ali a Lady Nagant de se movimentar. E ele até começa a entender mais sobre como o mundo é feito. Ele compara ali com as cores. O mundo não é só preto e branco. O mundo também ali não é uma única cor. O mundo é colorido. Existem várias cores. Cada um tem sua cor. E ele percebe de que a maior parte dos lugares, por exemplo, é cinza. Ninguém é bom ou mal. Sempre existe ali uma maldade, uma bondade dentro de cada um. Só que aí é a escolha de cada um de o que você vai cultivar. A bondade ou a maldade dentro de você. E é interessante ver de que o Midori é só um adolescente de 16, 17 anos. Ele já pensa ali de uma maneira bem ímpar em toda a sociedade. Ele até ali lembra, né, da frase do Shigaraki de que os heróis só simplesmente empurravam a dor, o sofrimento das pessoas para debaixo do pano e no fim das contas acabavam não resolvendo tudo. E ele vai ser aquele que vai estender a sua mão para todo mundo. Seja pobre, seja rico, seja uma minoria, seja homem, seja mulher, seja criança, seja idoso, quem quer que seja. Ele vai estar lá. Ele quer ser aquele herói que mesmo nos momentos críticos possa estar lá, dando esperança para todos os outros. O símbolo da paz que o All Might representava. E cara, ele aprendeu muito bem com o All Might. Só que no meio da luta, prosseguindo ali, acaba tendo a interferência do Kaishizaki, que a gente entende o porquê dele, tá? Ele simplesmente vai ser uma distração para que o Midoriya perca o seu foco e a Lady Nagant consiga acabar com ele. Em troca disso, a Lady Nagant vai levar o Kaishizaki ao seu pai. A gente então vê até quando a Lady Nagant acaba fugindo de Tartarus junto do Kaishizaki, ela também vai usar ele com o intuito de reconhecer ali, né, fazer o reconhecimento do Midoriya.
já que o Kai Shizaki lembra muito bem quem é o Midoriya, já que foi ele quem arruinou seus planos. Só que diferente da época que ele estava atuando ali como um líder da 8 Preceitos da Morte, como Overhaul, ele tá com uma aparência bem mais depressiva, né? Ele se sentindo bem mais culpado por tudo que ele fez no fim das contas. E até ali a única coisa que ele acaba querendo, de certa forma, é ver o seu pai e se desculpar com ele. A Lady Nagant, que acabaria levando ele, ela vendo, né, esse sentimento de culpa que a sociedade acaba trazendo para quem acaba sendo responsável pela morte de alguém por um erro seu, e ela sabe muito bem o que é esse sentimento de culpa. Então ela vai puxando cada vez mais e mais assunto para conseguir distrair o Midoriya, e assim aproveita essa brecha para dar um tiro na direção dele. Só que o Midoriya mais uma vez desvia do ataque e começa então a utilizar o Fadin. A gente tem uma explicação melhor sobre o que é simplesmente a individualidade do terceiro portador do One for All. A individualidade que simplesmente permite ao Midoriya acumular e liberar energia cinética por meio da repetição de movimentos em um curto espaço de tempo. E somado a essa quantidade de energia cinética que o Midoriya vai acumulando, o Midoriya vai se movimentando de um lado para o outro, mais o One for All, 45%, e também a força centrífuga que ele gera ali em si mesmo, quando ele dá um giro, ele simplesmente, com o chicote negro, ele dá um giro para usar uma força forte o suficiente para ser mais rápido até do que uma bala. Ele cruza os céus assim como o All Might fazia em questão de segundos, sendo mais rápido do que uma bala, utilizando o que ele auto-intitula de pseudo 100%. A Lady Nagant fica abismada com tremenda velocidade do Midoriya em questão de segundos. Ele é mais rápido que a própria bala e cruza ali rapidamente a direção do Kai Shizaki. E com o chicote negro ele cria uma espécie de estilingue para se arremessar de volta na direção da Lady Nagant. O terceiro portador até ali fala um pouco do Midoriya, né? Dele tá usando flutuar, tá usando o chicote negro, One for All 45%, tá usando a cortina de fumaça, o Fadin, ele tá usando individualidade atrás de individualidade. E o corpo dele aos poucos já está chegando no limite. Só que ele ainda agora ele diminuiu a quantidade de individualidades para chegar no último golpe que conseguiria, sem sombra de dúvidas, derrotar a Lady Nagant. Ele cruza os céus com a força simplesmente esmagadora, com seu falso 100% desferindo um Manchester Smash. A Lady Nagant, depois de ver isso, ela percebe de que mesmo que o Midoriya seja um herói, ele está disposto a fazer o que quer que seja. Ele vai sim estar disposto a fazer ali qualquer coisa para derrotar os seus inimigos, mas ele teve a brecha para matar a Lady Nagant. Ela percebe, ele não hesitou em atacar ela, mas ele não matou ela. Porque a gente vê a bondade dele é algo que mesmo que ele saiba que ela é sua inimiga, ele percebe de que ela não é tão má assim. Ela até mesmo começa a se questionar em que momento ela passou a vomitar, né, de enjoo depois de ouvir palavras bonitas. E após levar esse golpe do falso 100% do Midoriya, ela começa a cair em queda livre, o braço dela todo arrebentado por conta do uso excessivo da sua própria individualidade. Só que então a gente vê o Midoriya estendendo a sua mão direita para agarrar o seu braço antes que ela caia. Ele percebe de que ela teve várias brechas para matar de fato o Midoriya, o próprio Midoriya percebe isso, mas ela não fez. Óbvio que a missão dela não é matar o Midoriya, o que ela quer mesmo é capturar ele, mas ela teve várias e várias brechas para conseguir
diminuir ali a movimentação do Midoriya e ainda assim não fez. Ele percebe de que por ela conhecer muito bem as sombras, ela sabe o quão profundos são essas sombras do All For One. De que mesmo que ele venha com várias palavras bonitas para tentar manipular ele, os ideais dele são completamente errados. Ele não tá nem aí pro que quer que venha acontecer com a paz ou não, ele só quer destruição basicamente. E ela foi manipulada. O Midoriya até pede ali, por favor, para que ela lute ao lado dele. Ele vê ali de que ainda existe alguma bondade no coração dela. Ela segurando o braço dele até ver, né, de que de fato ele seria um verdadeiro herói. Só que, bom, o All For One é um miserável. O cara já temendo que a Lady Nagants pudesse traí-lo, simplesmente prepara uma contramedida. Porque ele deu ali essa individualidade, né, a Skywalk, para a Lady Nagants. Só que em troca disso, ele pode simplesmente a qualquer momento explodir essa individualidade de dentro para fora do corpo da Lady Nagants. Porque ele já esperava de que ela pudesse de alguma forma acabar sendo convencida a ir de volta contra ele. E simplesmente a longa distância ele explode ali a individualidade de dentro do corpo da Lady Nagants, que a gente vê ela caindo quase que morta no fim das contas. A gente descobre posteriormente de que ela não morre. O Hawks ali chega para proteger ela, né, a sua senpai, e o All For One simplesmente já cantando vitória de certa forma, né, dizendo que ela foi manipulada até o fim, mas no fim das contas ela não morreu. A gente descobre de que ela não morreu, até seria interessante em capítulos mais à frente, quem sabe a Lady Nagants ser ali uma possível aliada do Midoriya e dos demais heróis numa luta contra o All For One. Seria muito da hora ver a cara do All For One percebendo de que ela foi usada de tudo quanto é jeito, mas agora ela ainda assim persiste em ficar viva. Mas além disso, a raiva do Midoriya depois disso vai ser algo imenso. O Midoriya vai estar com uma raiva absurda das loucuras do All For One, esses delírios do All For One. E cara, quando for rolar o próximo encontro entre esses dois, vai ser algo absurdo. Mas no fim das contas nós terminamos por aqui o vídeo. Então eu peço para vocês deixarem seu gostei, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem mais novos vídeos do canal. E também deixem aí nos comentários o que vocês mais quiserem, Boku no Hero, qualquer outro anime, a gente traz aqui para vocês.